Difundir a literatura brasileira e incentivar o amor pelos romances de época é a meta de Roxane Norris. A escritora apresenta no Jogo Aberto 2 lançamentos, Induto ao Corso e O Diabólico Duque de Essex. Roxane, você começou como arquiteta, né? Estudou arquitetura por tanto tempo e agora na literatura lançou vários livros. A arquitetura para a literatura tem, né, uma distância boa. Por que você decidiu mudar assim? Na verdade, assim, me formei como arquiteta, mas eu acabei não trabalhando como arquiteta. E aquela coisa, né, eu comecei a ler, sempre gostei muito de ler, né, e tive o contato com um grupo de fanfiction de Harry Potter, né, que era até no Fanfiction.net, né. E dali eu comecei a fazer as fanfics e acabei gostando demais e era um grupo, assim, que da mesma disciplina que você tem para escrever, né, você também tinha que ter essa responsabilidade. Como a fanfiction, você tinha tempo de postar, tudo bonitinho, então tinha revisora e tudo mais. Então isso acabou me envolvendo, porque eu acabei entrando mais ainda no mundo que eu sempre gostei, né? Leitura para mim sempre fez parte da minha vida. E aí decidiu parar de ler, não parar, mas mudar da leitura para criar os seus próprios universos, né? Isso. Começar em um ambiente de fanfic foi diferente? Esse público virtual é diferente do público que você tem agora? Sim, pela questão do feedback. Né? No fanfiction, quando você está num site e tudo mais, que as pessoas têm o login e tudo mais para fazer, você tem uma resposta muito mais rápida. Eu acho que eles também se sentem mais à vontade de falar com você. Tem uma interação maior, uma interação maior. Já na questão de você lidar com o público diretamente, em feira e tudo mais, o público tem aquela coisa assim, meio que você acha que você é um artista, uma assim, estrela, né? Não vou chegar perto de você e tudo mais. Eu acho que a interação realmente é bem diferente. Mas já teve quem chegou e falou assim, olha, aquele personagem, aquele momento, aquela cena me marcou? Teve uma resposta assim dessa pessoalmente? Sim. Tem gente, eu tive que, no meu primeiro livro do Imortales, eu matei um personagem e o pessoal quando que leu... mata aí que já era, né? Você acaba um pouquinho com essa interação, né, com o leitor, né? Mas eles pediram para ressuscitar ele, eu acabei ressuscitando o personagem que eu tinha matado. Quando trabalha com essa fantasia, né, dá para você equilibrar e manipular para poder atender o público, sim, sempre dá. Você falou sobre as feiras, né, e agora você está lançando 2 livros justamente para a Bienal. Qual a importância de participar de um evento tão grandioso, principalmente para a literatura brasileira? Qual a importância de você estar em um movimento desses? Eu acho que para o escritor é tudo, né? A Bienal, ainda mais a do Rio, que acho que, se eu não estou enganada, é o 3º maior evento do Brasil, né? É uma vitrine. A Bienal é uma vitrine. E poder estar lá com 2 lançamentos é indescritível, né? É muito bom. E com os leitores pedindo pelo livro, né? Teve uma recepção muito grande, né? Teve uma recepção muito boa. O Conde foi bem recepcionado, sim, graças a Deus. E agora vamos com a sequência dele pela Qualis, né? E eu vou lançar um independente, assim, né? Que é só um volume, que é o Induto ao Corso pela Rico Editora. Justamente falando do Induto ao Corso, você tem a Rosiane, que é uma protagonista totalmente, né, livre, espontânea e segura de si. Falar dessas mulheres em uma época antiga, né? Porque para situar quem está em casa, os livros dela normalmente têm uma pegada mais antiga, séculos passados. Falar de personagens tão fortes em séculos antigos tem uma representação para você? Né? Tem uma importância botar essas mulheres tão empoderadas assim? Tem. Até porque, assim, eu acho que é uma necessidade do autor, né? Trazer um pouco da própria bagagem dele para o personagem. Apesar de que as mulheres naquela época, as mulheres mais protagonistas, assim, elas tinham um certo problema social de conseguir se impor, né? Até de aceitação, de aceitação, né? E tudo mais. A própria Jane Austen, ela teve que escrever com pseudônimos e tudo até realmente virar literatura. Então, assim, eu particularmente gosto de poder empoderar a mulher, né, naquela época, ter essa liberdade, porque eu não escrevo o que... Para Jane Austen, ela escrevia tipo um chiquilite. Sim. Eu não escrevo chiquilite, eu verdade. escrevo um romance de época. Então, eu tenho a liberdade de poder empoderar um pouco as minhas personagens. Fica mais livre, né? Fica mais livre e crio mais vínculo com o meu leitor, porque o leitor de hoje em dia, as mulheres de hoje em dia, elas gostam de ver isso no personagem também, para se identificar.
Então... Não estão prontas para um personagem submisso como deveria ser antigamente, né? Não ia ter uma recepção tão boa. Eu acho que a gente tem que saber dosar isso. Sim. E por que tratar de fatos históricos? Por que sempre remeter a tão antigo assim? Por que essa pegada mais antiga? Porque eu sou apaixonada por história. Eu adoro história. Seria uma opção se não fosse arquitetura, talvez? Sim, É eu já mesmo? pensei em fazer uma faculdade de História e de tá Letras, vendo? né? São as duas faculdades que eu gostaria muito de fazer. Então, eu me identifico muito e eu gosto de aliar, porque eu acho que também é outra coisa, é outro gancho que você tem de criar um vínculo com o leitor. O leitor já passou por aquilo, ele já leu aquilo em algum momento da vida dele, entendeu? Vai levar ele Tem uma identificação. com certeza, muito maior. Então, justamente por isso que você está trazendo a história brasileira, né? Dom Pedro, todo um contexto do Duque de Essex, não é isso? A sequência do Conde, eles passam no Brasil, na época de Dom Pedro II. Por que misturar isso tudo? Na verdade, foi um desafio. Eu queria tentar ver se eu conseguia trazer aquele mundo que as autoras internacionais construíram, né? A Julia Quinn, a Sarah MacLean, lá fora, se eu conseguia adaptar para cá, nossa realidade, para nossa né? realidade. E aí eu comecei a descobrir que dava. E assim, aí saiu o Diabólico Duque de Essex, né? E o que as pessoas podem esperar, né? Porque, nossa, Dom Pedro vai aprontar ou dá pra ficar tranquila? Não, no Dom Pedro II não, ele não apronta. Na realidade, vão aprontar com ele. Mas mistura muita espionagem, ele tem uma pegada de aventura, não é só romance. Aliás, acho que é uma marca minha mesmo. A gente vai ter, então, uma Jane Austen misturada com CSI, ou nem tanto? Não, nem tanto, nem tanto. Não, Não chega a tudo isso. Não. Eu não quis inovar tanto, não. Mas inovação você fazia muito, né? Misturava sobrenatural com romance. Sim. A gente ainda pode esperar em algum mais pra frente um sobrenatural? Voltar com uma coisa meio vampiresca? Pode, porque eu ainda tenho que terminar a Vocodraque, né? Ainda tô devendo tá devendo essa, aos tô leitores. devendo o terceiro livro do Lobisomem. Sim, eu pretendo fechar a trilogia, sim. E das Irmãs, algo mais por vir ainda? Ano Das que Irmãs vem eu Green? fecho. Ano que vem a trilogia das Irmãs está fechada. Então é isso que tá na gaveta, né? De Tá. plano futuro. Com certeza. Ano que vem a gente lança o Sedutor Marquês de Winter, que aí eu tô fechando Fecha a os trilogia três. das Irmãs Rains. Pretende ainda abordar mais alguma coisa dentro desse tema? Seguir mais ainda pelo âmbito, de repente, Novas Irmãs, talvez? Não. Já me pediram para fazer contos, né, dos Você já outros tem outros casais. contos, né? Tenho. Mas pediram para fazer do casal da filha do Conde, né, da Claire. Aí, então, eu vou fazer um conto, sim, tô devendo, eu já tinha que ter feito Várias em junho, dívidas, mas não, várias dívidas, mas eu vou gente. pagar. Eu devo, não nego e pago. Vai pagar quando puder. Vou, espero rápido. Roxane, eu quero te agradecer muito pela presença no nosso programa, por estar representando a nossa literatura, né, numa Bienal, em um evento tão grandioso. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigada, Juliana, por estar aqui. Eu adorei a entrevista, adorei tudo. O Jogo Aberto fica por aqui. Até a próxima!